Resolvi fazer esse vídeo para você que tem um PC, um notebook ou até mesmo um netbook extremamente antigo e lento. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o que você pode fazer de upgrade nele para deixar ele muito melhor. O objetivo aqui é gastar o mínimo possível e deixar a sua máquina super potente, então bora lá. Nesse vídeo aqui eu vou usar como exemplo uma máquina que eu tenho aqui, que ela é bem antiga, um processador de terceira geração, e eu fiz esses upgrades que eu vou mostrar para vocês e vou mostrar o desempenho como ficou muito bacana. Uma das principais coisas que a gente tem que melhorar no nosso computador hoje em dia, sem dúvida, é a memória RAM. Hoje em dia o recomendado é que o seu computador tenha pelo menos 8 GB. E hoje em dia, memória RAM é algo extremamente barato. Por exemplo, 8 GB de memória RAM, você vai gastar na faixa de uns R$100. Sempre dê preferência em usar no seu computador 2 pentes de memória. Um exemplo, você vai colocar 8 GB de memória RAM, coloque 2 pentes de 4 GB. Por quê? Porque 2 pentes de memória você vai ativar o Dual Chain, ou seja, as suas memórias vão se unir e vão dobrar a velocidade. É muito melhor você usar 2 pentes de 4 GB, por exemplo, do que usar um único pente de 8 GB. Então sempre dê preferência a usar 2 pentes de memória. Claro que eu sempre vou recomendar para vocês ter o máximo de memória possível. Por exemplo, se você conseguir colocar 16 GB de RAM no seu computador, 2 pentes de 8 GB, excelente, melhor ainda. Esse upgrade que eu vou falar para vocês aqui, cara, isso daqui é mais barato do que as memórias. E é algo assim que hoje em dia é obrigatório. Você não pode ter um computador ou um notebook e não ter isso. Gente, se vocês não têm, pelo amor de Deus, não tem mais desculpa. Que é o SSD. Eu não achei nenhum SSD aqui para mostrar para vocês, então eu peguei esse HD de notebook para simbolizar um SSD. Como eu disse para vocês, um SSD hoje em dia é extremamente barato. Um de 120 GB você encontra na base de uns R$40. Gente, R$40. E sem brincadeira, isso melhora demais o desempenho do seu computador. E é claro, se você puder pegar com uma quantidade de gigas maior, eu aconselho vocês. O computador que eu vou mostrar para vocês, os testes que eu fiz de upgrade, eu fiz o quê? Eu instalei um SSD de 120 GB, paguei R$38 nele e coloquei outro HD de 500 GB. Esse HD de 500 GB é onde que eu deixo os arquivos salvos e onde eu instalo os jogos. Se a grana estiver curta, eu recomendo que você compre pelo menos um de 120 GB, que você vai ver que vale muito a pena e, cara, menos de R$50. O terceiro item que você pode melhorar no seu setup é a questão do processador. Como a gente está falando de computador antigo, é bem provável que você consiga encontrar um processador compatível com o seu computador, custando bem barato. Para você saber se ele é compatível com o seu computador, você deve fazer o seguinte: entra no site da fabricante da sua placa-mãe, coloca o modelo da sua placa-mãe e lá vai estar dizendo todos os processadores suportados. Se você não sabe o modelo da sua placa-mãe, não se preocupe. Retire a tampa do seu gabinete, procure o nome lá que vai estar escrito nome e modelo. Se tiver alguma dúvida, você pode levar até um técnico e provavelmente ele nem vai cobrar para passar essa informação para você. Se sua placa-mãe suportar o processador Zio, sem dúvida vale a pena você investir nele, pois ele vai ter o mesmo desempenho do i7 e vai custar bem menos. Algumas placas não suportam o Zio, daí você pode pesquisar um i5, i7, que seja melhor que o seu processador. Mas é claro, não gaste muito dinheiro nessa parte do processador, se for até uns R$100, R$150 no máximo. Mais do que isso eu já não vejo como um upgrade interessante, já que a gente está falando de um computador e notebook muito antigo. Mesmo que você troque o processador, você não vai ter um desempenho muito alto. O quarto e último item que eu vou indicar para vocês de upgrade, esse aqui não é para todo mundo que eu recomendo. Os outros 3 itens eu recomendo para todo mundo. Esse item aqui agora é só para quem quer jogar no computador. Se você quer jogar no seu computador, você precisa de uma placa de vídeo. Essa aqui que eu tô em mão é a GTX 550 Ti de 2 GB. Essa placa de vídeo é uma placa de vídeo muito antiga, mas muito antiga mesmo. E ela também tem um desempenho bem ruim. Esse tipo de placa de vídeo é uma placa de vídeo que não vale a pena você comprar. Essa placa de vídeo você encontra as pessoas vendendo por preços absurdos e o desempenho dela não é lá aquelas coisas. Então não vale de nada você investir numa placa de vídeo dessa fraca e pagar muito caro. A placa de vídeo que eu recomendo você estar comprando, que no meu modo de ver é a única placa de vídeo que vale a pena custando pouco, é a RX 580, pois ela tem um preço muito bom e um desempenho top. As outras placas de vídeo que você vai encontrar vai ser na mesma faixa de preço ou até mais cara, porém com desempenho pior. Por exemplo, essa GTX 550 Ti, você vai pagar o mesmo preço que uma RX 580, que é muito superior, não tem nem como comparar as duas. Lembrando, gente, que tudo isso que eu tô recomendando para vocês, eu vou deixar o link de tudo na descrição de vendedores confiáveis, beleza? Continuando na questão da placa de vídeo, se você optou em comprar uma placa de vídeo para poder jogar, por exemplo, essa GTX 550 Ti, ela tem conector de energia, ou seja, não vai ser todas as fontes que vai ter esse conector, você vai ter que investir em uma fonte. Normalmente os computadores antigos, os computadores que a gente tem em casa, a fonte de alimentação é o suficiente apenas para ligar o computador. Não tem como ligar a placa de vídeo, tanto é que eles nem têm conexão PCI Express que a gente liga a placa de vídeo, por isso você precisa de uma fonte. Se você pretende melhorar o seu computador apenas para uso pessoal, como por exemplo, navegar na internet, fazer digitação no Word, essas coisas leves, eu não aconselho vocês a investir de forma nenhuma numa placa de vídeo. Como vocês viram aí, para você ter uma placa de vídeo, você vai ter que ter uma fonte melhor, já é um gasto a mais. A placa de vídeo só é recomendada para você que realmente quer jogar. Se você quer jogar no seu computador, você precisa de uma placa de vídeo. E uma coisa importante que você precisa saber sobre placa de vídeo, é que a placa de vídeo ela não faz milagre sozinha, é um conjunto todo. É o seu processador, é a memória RAM
e a fonte de alimentação. Tudo isso tem que estar em sincronia, tudo isso tem que estar trabalhando bem. Exatamente tudo que eu falei nesse vídeo aqui foi o que eu fiz. Esse computador aqui é um computador bem antigo, ele é um computador de terceira geração. O que eu fiz foi o seguinte, eu coloquei mais memória RAM, ele tá com 12 GB de memória RAM, pois eu consegui apenas um pente de 8 GB, então eu deixei o outro pente de 4 GB. Por mais que o tamanho das memórias seja diferente, o PC está em dual channel, pois estou usando os dois slots de memória. Outra coisa que eu fiz nesse computador, como eu disse pra vocês, foi instalar um SSD que deu outra vida, deixou ele bem mais rápido. O processador eu também troquei, ele tinha um i3, eu coloquei um i5, pois um i7 da terceira geração é extremamente caro, seria um upgrade que não valeria a pena, e essa placa-mãe que eu tenho, ela não suporta o processadorzinho. Nesse caso, em relação ao processador aqui, eu já cheguei no limite. Placa de vídeo, como eu falei pra vocês, é RX 580, ela está nesse computador aqui, e como eu disse pra vocês, que vocês teriam que investir uma fonte, a fonte que eu estou usando aqui, eu não recomendo pra vocês usar desse jeito de forma nenhuma. Caso vocês optem igual eu estou usando, você corre o risco da sua fonte queimar, pois eu estou usando um adaptador aqui de SATA para ligar minha placa de vídeo. Como eu disse, não recomendo de forma nenhuma que utilize assim. Estou usando provisoriamente, mas isso já tá na lista de coisas para ser trocada. Lembra que eu disse para vocês que tudo tem que trabalhar sincronizado em harmonia? Nesse caso aqui, a gente tem o famoso gargalo, que é o quê? Que é nada mais que uma peça do seu computador é muito mais forte que a restante, e essa peça fraca segura o resto do seu PC. No caso, o causador desse problema aqui é o processador. Como vocês podem ver, o desempenho não é muito aceitável. Não tivemos altas taxas de FPS, pois o processador é muito fraco e acaba limitando o resto do computador. Infelizmente, aqui não tem como eu trocar esse processador por um melhor. O ideal seria trocar a placa-mãe para outro processador mais novo, mas como a intenção aqui é aproveitar ao máximo, tá jogável, dá para jogar tranquilamente esses jogos do jeito que tá. Tem umas partes ou outra que dá umas travadinhas de leve. Isso se deve por conta do processador que é muito fraco e também por conta do jogo que é muito mal otimizado. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha esclarecido para vocês sua dúvida e o que você pode melhorar no seu computador, para que assim você não gaste dinheiro à toa, de repente comprando outro computador que você não precisava, que você poderia arrumar o seu. Como vocês viram aí, dá para melhorar bastante coisa, mas não dá para fazer um milagre.